Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho fazer a atualização do projeto de leitura compartilhada de O Trato dos Viventes, do Luiz Felipe de Alencastro. Se você não sabe do que eu estou falando, eu tenho uma playlist aqui em que eu atualizo atualizo a leitura deste livro, enfim. Neste primeiro semestre de 2008, eu me comprometi a ler 2 livros, fazendo leitura compartilhada e fazendo mensalmente um vídeo de atualização. Um é esse e o outro é Visão do Paraíso, do Sérgio Buarque de Holanda. Este é o 3º mês, né, da leitura deste livro aqui, né? Eu tô lendo, acho que mais ou menos 90 páginas por mês. Comecei em março, atualizei em abril. E é assim, eu sempre atualizo no mês posterior. Então eu fiz a atualização em abril, maio e agora de junho. Vai ter mais uma ainda, né? Eu dividi em 4 meses. E vai ter mais uma, a leitura final desse livro. Hoje vai ser do capítulo 6, as guerras pelos mercados de escravo, até o fim do tópico, o Congo cismático. É isso mesmo. E eu vou comentar um pouco destacando os principais fatos. Antes de começar, eu já quero pontuar uma coisa. Para o segundo semestre, eu vou fazer leitura compartilhada de Os Ensaios de Montaigne. Eu já anunciei isso no primeiro vídeo, quando falei da leitura desse, de Visão do Paraíso. Também já postei uma foto no Instagram convidando as pessoas e também fazendo a divisão dos capítulos, das partes, né, de leitura por mês, considerando que o livro é bem grandinho, vai dar mais de 100 páginas por mês. E eu acho que mais ou menos isso. Então, se você não me segue no Instagram, lá eu convido as pessoas a fazerem leitura compartilhada, eu convido as pessoas a adivinharem o tema do vídeo temático, porque eu posto lá as fotos dos livros que eu vou tratar no vídeo, as pessoas têm que adivinhar o tema. Se adivinharem, pode me encomendar um tema para eu fazer vídeo, né? É claro que eu não faço isso sempre, só quando dá, porque às vezes o tema do livro é muito evidente pelas capas. Convido as pessoas para leitura, aviso o que eu tô lendo, aí muita gente pede para fazer vídeo ou não, ou resenha sobre o livro ou não. Então me acompanha lá, porque o que tem lá não é exatamente o que tem aqui, né? Lá eu faço chamadas mais pontuais. Então é o Que Vi do Mundo, né? Deixar aqui para vocês verem. O Que Vi do Mundo, me segue lá pra gente interagir. Se você quiser começar a ler Montaigne comigo, vou começar em julho. O primeiro vídeo de atualização será em agosto, certo? E assim vai até acabar, né? Pretendo terminar em dezembro. Então eu fiz a divisão para durar um semestre. Agora vamos ao Trato dos Viventes. Então, vou destacar os principais pontos. Aqui ele começa a falar da Guerra dos 30 anos entre a Inglaterra e a França, que começou em 1618 e terminou em 1648. Percebam que quem gosta de história vai se lembrar que neste período Portugal estava sob o domínio de Espanha, acho que Filipe II. Então é um período filipino. Se Portugal estava sob domínio de Espanha, o Brasil também estava sob domínio de Espanha, porque o Brasil, que ainda não era Brasil, era América Portuguesa. Pertencia a Portugal e Portugal estava sob domínio da Espanha. Então Espanha estava dominando aqui as terras brasílicas. Então ele pontua exatamente isso. E a gente está falando do século XVII. Havia uma grande potência no século XVII, que não era nem Portugal nem Espanha mais. Portugal e Espanha, acho que eles foram países que se destacaram mais no século XVI por conta das navegações e tudo mais. Século XVII, Holanda foi uma grande potência pelo desenvolvimento, por conta do calvinismo, por conta de um monte de coisas que não cabe aqui tratar, senão esse vídeo fica longuíssimo. E como a Holanda era uma grande potência, a Holanda esteve durante muito tempo sob domínio da Espanha, inclusive ela se libertou nesse período, acho que no século XVI, XVII mesmo. Ela esteve muito tempo sob domínio espanhol. E ela se tornou independente, né? Ali os Países Baixos, colônias, enfim, se tornaram independentes. E a Espanha começou a ser um inimigo. Por quê? Porque a Holanda se tornou um país conquistador também.
e a Holanda invadiu o Brasil. Desse período a gente lembra muito bem porque a gente estuda sei lá que sério, mas a gente estuda no colégio, que é o período da invasão holandesa em Pernambuco, sobretudo, né? Lá na região Nordeste. Holanda invade o Brasil. Por quê? Em disputa com a Espanha, o Brasil pertence à Espanha, não só porque estava em disputa com a Espanha, mas era uma potência, queria o quê? Uma hegemonia, queria um império, né? Ela conquistou outras terras também, lá no Oriente. E veio para cá Maurício de Nassau, né? A gente lembra muito bem, que mora no Nordeste sabe, tem várias referências. Isso porque eles tinham interesse na cana-de-açúcar, né? Na produção da cana-de-açúcar. E aí, se eles vieram para cá, se eles invadiram o Brasil, eles também precisavam de escravos. Então, assim, no começo, eles até assim, não eram muito adeptos à escravidão. Não por dó dos escravos, mas não era uma coisa com a qual eles estavam acostumados. Mas aí eles perceberam, e aqui a gente tem escritos, documentos sobre isso, que sem escravos não é possível fazer nada no Brasil. Sem os africanos não é possível fazer nada no Brasil. Então, assim, a estada ou estadia. Então, o período que a Holanda ficou aqui no Brasil se divide em um período de resistência, né, dos brasílicos, já que não havia brasileiros ainda, depois um período de colaboração e depois a expulsão, né, dos holandeses por Portugal, porque Portugal já não estava mais sob domínio da Espanha. O período filipino em que Portugal ficou sob domínio da Espanha é de 1580 a 1640. E depois, nesse período, lá pela década de 50, Portugal já estava mais fortalecido, acabou expulsando os holandeses do Brasil. Aí o que acontece? Assim, o que nos diz respeito desse contexto histórico? A Holanda teve que conseguir escravos para conseguir fazer negócio aqui no Brasil, para explorar a cana-de-açúcar, a produção e extração de cana-de-açúcar. Então, ela teve que ir para Angola, certo? E ela tinha um problema, né? Dentre muitos, ela tinha um que era bem básico, que era a questão do idioma. Então, ela não conseguia negociar. Depois acabou assim, tendo vários conchavos, né? Com portugueses, com angolanos e tudo mais. E neste período, Angola, que ainda não era Angola, né? Era a região de Matamba e tudo mais, Congo ali, era uma divisão geográfica diferente. A gente sabe que nesse período quem dominava ali a região de Luanda, Matamba, era a Rainha Ginga. Eu já falei dela aqui porque eu li o livro, a Rainha Ginga do Agualusa, vou deixar o vídeo aqui. E a Rainha Ginga era uma mulher muito poderosa, ela tinha um harém de maridos. Ela fazia esses maridos se vestirem de mulher. É uma criatura sui generis. Ela negociava com portugueses, com holandeses, então assim, ela teve um período de domínio muito grande, né? E é uma figura assim proeminente. Estive recentemente em Angola, quem me acompanha sabe, e é uma figura muito exaltada lá. Eu até fotografei busto dela e tudo mais. E é esse período de negociação. Aí o Felipe Alencastro fala da Rainha Ginga, né, que acabou virando um mito, e ela aparece em literatura, a figura dela aparece em literatura, e daqui a pouco eu pontuo. Mais adiante eu pontuo as obras em que ela aparece, ele pontuou aqui, e eu nunca tinha prestado atenção. Mas vamos lá, a outro detalhe. E durante esse período, né, como eu já tinha dito no outro vídeo, os índios também eram cativos, né? Ele faz muita diferença, o Alencastro faz muita diferença entre escravidão, que era para africanos, e os índios cativos, né? Os índios nunca foram escravos, na mesma acepção que os africanos. Então, era uma mão de obra secundária. Houve um período aqui em que o tráfico de africanos para cá ficou difícil, então aí havia uma exploração maior dos índios, né? Mas os índios trabalhavam aqui sim, né, de forma secundária. Ele fala também de um período em que Santos ficou subordinado ao Rio. A gente está num período em que os estados das costas que são mais desenvolvidos por conta desse trajeto todo de navegação, o europeu vindo para cá. Então assim, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, né? Eles se adentraram para cá e começaram a achar essas áreas mais interessantes bem depois, a gente sabe. É por isso que também nessas regiões há mais negros, né? Porque a escravidão se estruturou mais nessas áreas. Depois, Minas Gerais, enfim, tudo se desenvolve
onde tem desenvolvimento econômico. Então, assim, há alguma atividade econômica e exercício, tudo se desenvolve no seu entorno. Tudo que eu falo é o quê? É um desenvolvimento cultural, é um desenvolvimento social e um desenvolvimento urbano em todos os sentidos. A região que não apresenta nenhum atrativo não vai se desenvolver. Então, assim, São Paulo era, nesse período, né, o que hoje é São Paulo, não tinha desenvolvimento nenhum. Minas também não, até o século seguinte, até o século XVIII, né, Minas também não era uma região lá muito visada até descobrirem o ouro, né, de Minas Gerais. Mas aí, e uma coisa que também é importante ressaltar é que, enquanto a Espanha também dominava o Brasil no período filipino, havia um acesso aos metais da Europa, né? Então, assim, Espanha, Portugal, ali é a mesma coisa, então os portugueses tinham acesso aos metais da Europa. Quando houve essa separação, quando Portugal recuperou sua soberania, é claro, esse acesso cessou. E aí eles começaram a procurar metais no Brasil, porque eles tinham aquela ideia de que ser um paraíso, ser terra contínua, e é mesmo, né, geograficamente uma terra contínua, Brasil, os outros países da América do Sul, né? As divisões que a gente faz são divisões administrativas, né, políticas. E aí, foi aí que eles descobriram, né, logo, né, poucas décadas depois, ouro em Minas Gerais. Por conta disso, eles começaram a buscar aqui porque já não tinham minério, já não tinham metais lá. Não tinham acesso aos metais de lá. A gente está aqui também num período da Contra-Reforma, período em que, reagindo à reforma protestante, né, iniciada por Lutero, a Igreja Católica teve que se fortalecer. E aí ela teve o Concílio de Trento, que durou algumas décadas e se reformou. Não sei se eu posso dizer que ela se reformou, mas ela reviu muitas diretrizes e teve um plano de ação bem incisivo. E aí, o que ela podia fazer? Ela ia disputar almas fiéis com os países anglo-saxões? Não, porque lá já tinha a predominância do protestantismo. Então, ela tinha que arrebanhar fiéis em terras novas. E aí nós temos as missões jesuíticas, né? E é por isso que, principalmente em São Paulo, isso é muito forte, né? Que a cidade começou ali na Sé, né, o Marco Zero, a gente tem toda a questão do pátio do colégio, Padre Anchieta e os índios, toda a questão da evangelização dos índios e tal. Foi criada a Companhia de Jesus pelo Loyola, né, Padre Inácio de Loyola, e vieram missionários dessa companhia para cá para doutrinar, evangelizar os índios. E para continuar aqui, eu já falei para vocês desde o começo desse livro, nos outros vídeos, a igreja, principalmente o padre Antônio Vieira, apoiava Portugal. Eles precisavam apoiar, porque senão eles não poderiam estar aqui nessas terras de domínio português. Então, assim, a igreja apoiava a escravidão. Já falei isso antes. E teve um período aqui que houve uma indisposição entre os jesuítas e Portugal, né, os governantes de Portugal, e os jesuítas começaram a defender os índios, mas não por questões humanitárias. Então, assim, todo esse discurso que a gente ouve falar na escola e tudo mais, que os jesuítas defendiam os índios porque não queria que eles fossem escravos, escravizados, cativos, ou seja, o que for. Não, a questão ali é eles usavam os índios para combater, né? Para bater de frente com Portugal. Então, assim, não era um interesse humanitário pela pessoa, o interesse era outro. Então, assim, esse conflito entre os jesuítas e a coroa portuguesa era mais no sentido de retaliação. E aí os jesuítas depois acabaram malquistos e a gente sabe que no meados do século XVIII, mais ou menos, não lembro o ano, 1740 e poucos, 49, acho, Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil, a gente sabe. Aqui a gente tem um outro foco de atenção que é a questão alimentícia. Toda a questão da mandioca, que era cultivada aqui nas Américas e acabou migrando para a África, né? E eu não sabia, eu achava que a mandioca era típica, nativa na África também, mas não. Foi da América
para a África. Então era um bom alimento. E aqui ele trata toda a questão alimentícia dos escravos e tal, e muitos, aí ele aponta uma estatística que diz que os escravos pararam de morrer, né? Diminuiu o índice, não é que pararam de morrer, diminuiu o índice de mortes de escravos. Então, assim, o tratamento foi modificado. A gente sabe que o transporte era uma coisa assim, pesada, mas não por razões humanitárias. A gente sabe, porque era prejuízo. Então, assim, a forma como estavam transportando os escravos para cá, né, os escravizados, melhor dizendo, era uma forma que resultava em um prejuízo muito grande, né? Eles tinham o valor econômico, né, nesse contexto, porque era uma mercadoria, né? Os escravos, os escravizados, os africanos eram tratados como mercadoria. Então, sim, perda de mercadoria faz aumentar o preço, enfim, é um prejuízo. Deram um jeito para diminuir o índice de morte por transporte. Essa questão dos escravos, dos escravizados, principalmente dos angolanos, era tão, para eles, tão elementar ter escravizados aqui, que eles falavam, sem Angola não há Brasil. Eles repetiam isso. Os holandeses, quando estiveram por aqui, também perceberam isso. Sem Angola, né, sem os homens escravizados de Angola, não é possível fazer nada no Brasil. Falando agora da parte da Rainha Ginga, conforme eu comentei, a Rainha Ginga ela foi representada na obra do Marquês de Sade, do Hegel, do Bocage, e ela não era muito bem vista não, viu? Ela era sempre apresentada como a mulher diaba, né? Como eu falei pra vocês já, ela tinha uma fama, assim, não muito agradável, porque ela assustava bastante, né? Pensem, ter tantos maridos vestidos de mulher, ela era acusada de sacrificar criança também, em alguns rituais, alguma coisa assim. Óbvio que não era bem vista, né? Nem precisava de muito para não ser bem vista, basta ser africano, a gente percebe que havia aí uma indisposição. E a última coisa aqui, que começa neste último tópico, mas continua nos tópicos seguintes, e aí eu vou falar sobre isso melhor no próximo vídeo, é a questão do Congo, né? A invasão do Congo, o assassinato do rei do Congo e tudo mais. Aí eu vou comentar isso melhor no último vídeo, certo? Porque essa parte é desenvolvida mais adiante. Então é isso, eu acho que eu destaquei os principais pontos. Se você gostou, deixa o joinha, né? Você já sabe. E se você tá lendo comigo, comente aqui embaixo, porque quando eu não sei o que é fazer leitura compartilhada, aliás, toda vez que eu não sei que vou fazer alguma leitura compartilhada de alguma obra, aí todo mundo fala, oba! Mas depois eu me sinto um pouco sozinha. Eu tenho a impressão que as pessoas ou nem começam, ou não dão continuidade se começam, né? Então, assim, isso não tá certo. Então, vocês falam que querem ler junto, então é pra ler junto, assim. Tem que ser, assim, na fidelidade até o final, certo? E, é claro, né, eu tô brincando, eu sei que as pessoas têm problema. Às vezes as pessoas não gostam, né, começam a ler achando que é uma coisa e depois é outra. Mas quem estiver lendo, acompanhando, comenta aqui embaixo, né? Eu sei que não é um livro fácil ou atrativo, ou enfim, os livros de não ficção, eles não atraem tanto, né, quem gosta de literatura, né, não é como ler, por exemplo, qualquer outra obra de literatura junto. Mas eu opto por não ficção, porque aí eu não dou spoiler, mesmo quem não leu pode ler, que o interesse continua se é não ficção, né? Mesmo depois de ter visto meus vídeos, né? A ideia é que aí a pessoa se sinta mais instigada a ler. Também porque são mais difíceis. Então, assim, você tem lá no seu cantinho da estante o livro, sei lá, Casa Grande, Senzala, Raiz do Brasil, esses livros, assim, que a gente sabe que são bons, são básicos, né, para formação, e a gente nunca se anima a ler. Então, a ideia é ler livros assim, em conjunto, né, unidos venceremos, vamos até o final. Então, eu espero que vocês me acompanhem, né, ou então me digam qual livro vocês querem ler, mas desde que eu tenho aqui, gente, porque eu não tô muito disposta a comprar mais livros. É uma exceção ou outra, porque eu tenho muita coisa que não tenho onde guardar, vou morrer sem ler tudo, então assim, não sejamos consumistas. Eu nem faço parceria com a editora, que é para não receber mais e também eu não ter a obrigação de ficar lendo e fazendo resenha, porque vocês sabem que o meu tempo é corrido. Chega de trolloló.
Então, se você não me acompanha no Instagram, você viu que você está perdendo, porque eu lá anuncio outras coisas, o conteúdo é diferente, né? Se você também não me acompanha no Facebook, o endereço é sempre o mesmo, que é O Que Vi do Mundo, você também está perdendo, porque lá é a página do blog, e no blog eu também posto outras coisas, além do que eu posto aqui. Então lá eu falo, comento obras de arte, obras famosas, por exemplo, Liberdade Guia do Povo, contexto histórico e tal, viagens, várias outras coisas culturais interessantes. Quem gosta de São Paulo tem dicas, um monte de coisa, dicas de viagem. Então, vocês percebem que as minhas redes sociais têm conteúdos diferentes. Então não pense que seguindo uma está seguindo todas. Não, tem conteúdos diferentes. Estão interrelacionados, mas são diferentes. Então, siga lá O Que Vi do Mundo, Facebook e Instagram, para você ter a totalidade das coisas que eu trato, certo? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal se não for inscrito e de me seguir nessas redes que eu falei. Muito obrigada por assistir, beijos e tchau, tchau.